Imagine estar em uma estrada deserta. O silêncio absoluto quebrado apenas pelo ronco do motor do caminhão. Tudo parece normal, até que seu filho, sentado ao seu lado, desperta de um sono profundo, aterrorizado, dizendo: "Pai, tem alguém aqui, uma mulher. Ela está olhando para nós." Agora pergunte-se, o que você faria se ao olhar no retrovisor, visse algo que não deveria estar ali? Durante anos, meu pai trabalhou como motorista de caminhão. Foram mais de 30 anos enfrentando as rodovias mais remotas do país, sob sol escaldante ou chuvas torrenciais, vendo paisagens que poucos teriam a sorte ou coragem de presenciar. Ele vivenciou histórias incríveis e assustadoras, mas nada se comparava ao que aconteceu naquela noite. Uma noite que transformou completamente sua vida. Meu irmão mais novo, então com 9 anos, sempre sonhou em acompanhar nosso pai em uma dessas jornadas. As histórias que ele trazia de volta para casa pareciam saídas de outro mundo. Assim, quando surgiu a chance de viajar com ele para o Nordeste durante as férias, meu irmão mal podia conter a empolgação. O início da viagem foi marcado pela ansiedade e emoção. Porém, conforme os quilômetros avançavam, a estrada parecia mais longa e pesada do que o normal. Acidentes ao longo do trajeto atrasaram a jornada, deixando meu pai cansado e atento à direção. Quando finalmente se aproximaram do destino, a rodovia estava completamente vazia, com exceção de um ou outro caminhão que passava à distância. Enquanto meu pai dirigia em silêncio, meu irmão adormeceu no banco do passageiro, mas de repente, um movimento brusco o despertou. Ele abriu os olhos visivelmente assustado e olhou fixamente para o retrovisor. "Pai, tem alguma coisa que subiu no caminhão." Meu pai, sem desviar os olhos da estrada, respondeu calmamente, tentando acalmá-lo. "Deve ter sido um sonho. Volte a dormir." Mas o tom de voz do meu irmão mudou. Ele parecia estar em pânico. "Pai, tem uma mulher, ela está olhando para nós." Confuso, meu pai deu uma olhada rápida no retrovisor, mas não viu nada. Contudo, algo em sua expressão mudou. Ele sentiu um calafrio subir pela espinha. Tentou ignorar, dizendo ao meu irmão que dormisse, mas o menino continuava paralisado, apertado contra o assento. Minutos depois, o grito ecoou pela cabine do caminhão. "Ela está aqui! Está se aproximando!" Dessa vez, meu pai viu algo. Foi apenas por um instante, mas o suficiente para congelá-lo. Uma figura com cabelos longos e desgrenhados que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Sem saber se era real ou fruto de sua imaginação, ele acelerou o caminhão. Já próximo de um posto de gasolina, decidiu parar para inspecionar a carga. Mas, ao reduzir a velocidade, algo estranho aconteceu. O vento parecia sussurrar ao redor do caminhão, e o cachorro do posto começou a latir e a uivar como se enfrentasse algo invisível. Um jovem frentista se aproximou rapidamente e fez sinais para que meu pai não parasse. "Chefe, não pare aqui. Ela já subiu no seu caminhão." O frentista, com o rosto pálido e a voz trêmula, subiu no estribo da cabine e disse: "Vá até a cidade. Se você parar, não vai conseguir sair daqui." Com o coração acelerado e a mente confusa, meu pai olhou para meu irmão, que tinha os olhos cheios de lágrimas e um terror profundo no rosto. Ele acelerou novamente, dirigindo sem parar até avistar as luzes da cidade. Ao chegar, desceu do caminhão com uma estranha sensação no peito. Caminhou até a traseira e, ao abrir a porta da carroceria, viu cinzas espalhadas pelo chão, como se algo tivesse sido queimado ali. Ninguém comentou nada sobre aquilo. Os trabalhadores descarregaram a carga como se fosse mais um dia comum. Mas para nossa família, aquela noite nunca mais foi esquecida. Meu irmão nunca mais quis viajar em um caminhão. E meu pai, até seus últimos dias, nunca revelou o que realmente viu naquela estrada. Se você gostou desta história e quer saber mais sobre mistérios e relatos inexplicáveis, deixe seu like e inscreva-se no canal. Nas estradas, coisas estranhas acontecem. Eles já viram coisas que mal podemos imaginar, mas as aceitam como parte do cotidiano. Para eles, não se trata de acreditar ou não no sobrenatural.
É apenas saber que, quando você vive na estrada e passa metade da sua vida dirigindo, certas coisas acabam te alcançando, quer você queira ou não. Meu tio Beto dirige ônibus de longa distância há mais de 20 anos. Ele já tinha visto de tudo. Gente aparecendo na beira da estrada, em lugares e horários onde não deveria haver ninguém. Figuras atravessando na madrugada, quando não havia vilarejo ou povoado por perto. Luzes no céu, especialmente bolas de fogo, as chamadas bruxas que às vezes pareciam flutuar ao lado do ônibus. Mas ele sempre ignorava essas coisas. Dizia que era melhor não dar atenção, que quando alguém dirige tanto, a vista pode ver coisas que não estão lá, e a mente acaba preenchendo os espaços com o que já conhecemos. Talvez, pensava ele, se refletisse bem, a maioria dessas coisas teria uma explicação lógica. Então ele preferia nem pensar muito nisso. Ele não era um homem que se assustava facilmente, era sério, calado, sempre tranquilo, não importava o que acontecesse. Por isso, quando ele contou esta história, justamente em um funeral, ninguém teve dúvida de que o que ele viu não foi uma ilusão ou um pesadelo. Aconteceu numa madrugada tranquila. Ele estava prestes a chegar à rodoviária de Durango. Os passageiros dormiam. O motor do ônibus vibrava suavemente sem problemas, recém-afinado, e a estrada estava desimpedida. Tudo indicava que terminaria a viagem sem contratempos. Estava até imaginando uns burritos para o café da manhã ao chegar. Mas justo quando estava começando a relaxar, ele viu um homem mais velho caminhando lentamente pela beira da estrada. O homem estava curvado, parecia desorientado, com o olhar perdido. Àquela hora não havia razão para alguém estar ali. Não havia postos ou paradas próximas, nenhum carro acidentado, nenhum sinal de que estivesse esperando alguém. Simplesmente avançava, como se tivesse surgido do nada. Meu tio diminuiu a velocidade, encostou a alguns metros dele e, ao passar ao seu lado, abriu a porta para perguntar: "Senhor, está tudo bem?" O homem levantou a vista com uma expressão confusa. "Quem é você?" perguntou com voz rouca. Não era a resposta que meu tio esperava. Ele achou que talvez o homem estivesse perdido ou tivesse sofrido um acidente e não lembrasse o que havia acontecido. "Sou motorista, senhor", disse ele. "Vou para a rodoviária de Durango. Quer ajuda? Suba se precisar." O homem negou com a cabeça, mas continuava com aquele olhar perdido, como se tentasse lembrar algo que não vinha à mente. Finalmente, ele levantou a vista e, com uma tranquilidade que não fazia sentido, disse: "Siga com cuidado, filho. A morte anda perto." Depois disso, simplesmente seguiu seu caminho, avançando com passos lentos, afastando-se pela estrada em direção oposta. Meu tio ficou olhando pelo retrovisor. Havia algo nele que lhe parecia familiar. Algo na voz, na maneira de se mover. Por um momento pensou no seu avô, na maneira pausada como falava, nos sermões disfarçados de conselhos que dava quando ele era criança. Até os olhos eram muito parecidos. Talvez fosse um desses velhos que passaram toda a vida na estrada e aprenderam a ver coisas que os outros não podem. Meu tio ficou ali parado por um momento, vendo o homem desaparecer na distância. Depois, suspirou e seguiu seu caminho. Mas não tinha avançado nenhum quilômetro quando algo fez com que freasse de repente. Um cavalo estava parado no meio da estrada. O animal não se movia. Parecia em choque, com a respiração agitada e a pele coberta de um líquido que parecia ser sangue. Não era a primeira vez que meu tio encontrava um animal na estrada, mas havia algo diferente nele. Ele desceu com cuidado e se aproximou. Foi então que viu feridas, cortes pequenos e arranhões nas patas, como se tivesse saído de um lugar apertado, de algo que o pressionava. Quando ele empurrou o cavalo para o lado da estrada e levantou a vista, entendeu. A poucos metros da estrada, em um barranco pouco profundo, uma caminhonete estava capotada. Ele se aproximou com cautela. A cena era terrível. O carro estava completamente destruído. Não havia como alguém ter sobrevivido àquilo. Olhou para o cavalo, tentando entender como ele poderia ter escapado do acidente. Algo não fazia sentido. Ligou as luzes de emergência e esperou que chegasse uma patrulha rodoviária.
Não havia muito mais que pudesse fazer. Quando os policiais chegaram, ele explicou o que tinha visto e se retirou com aquela sensação de vazio no estômago que fica quando nos sentimos impotentes. Não conseguia parar de pensar no homem que tinha visto na estrada pouco antes de encontrar o acidente. As palavras dele ecoavam na sua mente. A morte anda perto. Será que fora um aviso? Um fantasma? Não seria raro. Ele já tinha ouvido histórias assim antes. Ou talvez fosse simplesmente um velho que tinha presenciado a cena. Essa seria a explicação mais lógica. Mas apesar disso, o que ele sentiu por anos foi que tinha visto o espírito do motorista daquela caminhonete. Alguém que já estava em outro plano, tentando se afastar da figura negra da morte da qual o homem o alertara. O tempo passou, e essa história ficou como uma anedota estranha que ele compartilhou apenas com sua esposa. Até que algo semelhante aconteceu 5 anos depois, em 2014. Seu irmão, meu tio Chava, também caminhoneiro, vivia algo parecido. Ele estava em uma viagem noturna, em direção a Mazatlán. Não estava dirigindo naquele momento. Era a vez de descansar, mas resolveu se sentar com o motorista para fazer companhia e conversar. Tudo ia tranquilo até que o motorista viu algo à frente na estrada. Ei, aquilo é alguém caminhando! Meu tio se inclinou para olhar pelo para-brisa e entrecerrou os olhos. Sim, lá estava um homem mais velho, curvado, desorientado, avançando, com passos lentos em direção a eles. O motorista freou, abriram a porta e meu tio falou: "Senhor, está tudo bem?" O homem levantou a vista com a mesma expressão confusa que meu tio Beto tinha visto anos antes. "Quem são vocês? Onde estamos?" Meu tio disse que ele não deveria andar sozinho àquela hora e ofereceu uma carona até o povoado mais próximo, ou até Mazatlán, se preferisse. O homem não respondeu imediatamente. Ficou quieto por alguns segundos como se estivesse pensando em algo. Depois olhou para eles, apontou para frente, para onde estavam indo, e disse: "A morte anda muito perto." Antes que pudessem reagir, ele simplesmente caiu para trás, como se suas pernas tivessem cedido. Meu tio desceu imediatamente para ajudá-lo. Quando o tocou, sentiu um arrepio que percorreu todo o seu corpo. O homem estava frio, quase como se já estivesse morto. Mas, assim que o tocou, o homem se recompôs, levantou-se e com uma voz baixa disse: "Deixe-me seguir meu caminho. Vou para lá, atrás daquela luz." Meu tio o soltou, subiu no ônibus sem fazer mais perguntas e, enquanto este avançava, tentou olhar pelo retrovisor. "Lá vai o velhinho ainda", disse o motorista. "Quem sabe para onde, mas lá vai." Mal tinham passado alguns minutos quando, ao fazer uma curva, se depararam com algo que os fez frear de repente. Um caminhão parado no meio da estrada. Atrás dele, um carro destruído, com metade esmagada debaixo da caçamba. Mal conseguiram parar a tempo. O lugar era muito perigoso para ficar parado. Meu tio Chava correu e colocou luzes de emergência ao longo da curva. O motorista do caminhão parecia em choque, com as mãos no volante. E o pior foi que, ao passar ao lado daquele carro destruído, não havia nenhum sinal dos ocupantes, como se tivessem desaparecido. Meu tio sentiu o mesmo frio que minutos antes, quando ajudou o homem a se levantar. O frio da morte. Como disse, os dois irmãos contaram suas histórias à família pela primeira vez em um velório, anos depois. Eles se olhavam incrédulos enquanto descreviam o homem, complementando os detalhes antes mesmo de o outro mencioná-los. Sem dúvida, era o mesmo homem, vestido igual, com a mesma aparência. O mais estranho de tudo é que ambos disseram que ele se parecia muito com o seu avô, mas sabiam que não era ele. Talvez outro parente, talvez alguém que continua cuidando deles na estrada. Meu pai trabalhou ao volante a vida toda, de táxi, em caminhões de carga e em ônibus como motorista particular. Ele viveu assim nas estradas e pôde conhecer todo o país dessa forma. Hoje quero contar algo que me aconteceu com ele em uma das primeiras vezes que o acompanhei em uma viagem longa, quando ele fazia mudanças para outros estados em uma empresa de um amigo seu, infelizmente já falecido. O trabalho era simples: ir à base, onde estavam os caminhões,
depois a direção indicada, onde um grupo de carregadores encheria o veículo com toda a mudança em menos de 1 hora, e então partir para outra cidade ou estado, às vezes muito distante, onde um grupo de carregadores locais já esperava para esvaziar o caminhão completamente em poucas horas. Às vezes, aproveitávamos a viagem e trazíamos algo de volta, mas isso era raro. Quase sempre era um trabalho, simples de ida e volta. Era seu segundo emprego porque ele passava praticamente o dia todo dirigindo seu Uber. Aliás, acho que foi no primeiro ano do Uber. Não estou exagerando quando digo que sua vida estava ao volante. E por muito tempo, enquanto eu crescia, imaginava que seguiria seus passos. Não me interessava estudar porque tudo o que eu queria era dirigir, como meu pai. Mas ele se esforçou e trabalhou duro para que eu tivesse outras possibilidades. Entendam, ele não dizia que trabalhar dirigindo não é digno, mas que não é algo bem remunerado, especialmente se você for, por exemplo, um caminhoneiro interestadual. Meu pai queria que eu tivesse outras oportunidades. Possibilidades era a palavra-chave. E se eu decidisse dirigir, que fosse por escolha, e não como ele, que teve que se dedicar a isso desde antes da idade legal para dirigir. Mesmo assim, ele não se opunha quando eu dizia, desde criança, que queria acompanhá-lo no trabalho. Quando tudo o que eu pedia eram carrinhos e volantes, ele me levava em pequenos trajetos pela cidade. E posteriormente, como mencionei no início desta história, pude acompanhá-lo fora. Eu tinha 14 anos quando o acompanhei em uma dessas viagens, de mudança. Tínhamos que levar uma carga até perto de Porto Alegre, para um apartamento em uma zona bonita. Não me lembro exatamente o nome, mas era uma área luxuosa e distante do centro, em um edifício novo. O apartamento devia ser enorme, porque coube tudo o que tínhamos no caminhão. A segurança também era bastante rígida e nos fizeram esperar por algumas autorizações antes de começar a descarga, mesmo que os carregadores já tivessem as chaves e estivessem prontos. Acabamos começando tão tarde que até eu ajudei a descarregar, pois senão terminaríamos voltando só no dia seguinte. Passar a noite lá não era algo que pudéssemos custear, e aquele caminhão não tinha espaço para dormir. Então tínhamos que terminar. Finalmente conseguimos, já bem tarde, e partimos de volta para casa. Aqui começa a parte desta história que me leva a escrever. Mas ao contrário de muitas que ouvi, não houve nenhum presságio ruim, nenhuma sensação estranha anunciando que algo ruim estava por vir. Estávamos muito animados. Meu pai me levou para jantar em um lugar que ele conhecia e que ainda estava aberto. Um jantar delicioso, porque eu os merecia, disse ele. Os donos do apartamento deram uma boa gorjeta e estávamos felizes. Sim, dirigiríamos de madrugada, mas meu pai disse que era uma boa oportunidade para eu ver como são as estradas àquela hora. Iniciamos a viagem de volta, pegamos a estrada e acabei dormindo por um par de horas. Acordei por volta das 3 horas. Eu havia prometido ao meu pai que ficaria conversando com ele durante todo o trajeto para que ele não sentisse sono. Ele parecia cansado ao sairmos, mas ao acordar, o vi completamente desperto, concentrado na estrada de uma forma peculiar. Perguntei se estava tudo bem, e ele disse que sim, que eu deveria voltar a dormir. Eu disse que não, que ainda aguentava. Chegamos a uma cabine completamente deserta e paramos. Meu pai desceu correndo para usar o banheiro. Não havia absolutamente ninguém ao redor. Nenhum carro passava. Mesmo assim, meu pai me disse algo que até hoje me parece completamente estranho, que eu não deveria descer do caminhão por nenhum motivo, mesmo que o visse ou ele falasse comigo, e que eu não deveria abrir a porta para ninguém. Isso me pareceu estranho, mas, considerando que eu estava meio dormindo e era madrugada, talvez fizesse sentido. Automaticamente, assim que meu pai entrou no banheiro, olhei para frente e vi que vinha caminhando uma mulher. Ela usava um suéter preto muito largo e uma saia longa, tão longa que eu não conseguia ver seus pés. Caminhava como se arrastasse os pés, um a um, como se não pudesse levantá-los. Fez um movimento exagerado, inclinando a cabeça e o corpo para a esquerda, como se tivesse acabado de me ver, como se eu fosse um cachorrinho e ela estivesse prestes a jogar um graveto para mim buscar. Com a mesma expressão, sorriu para mim. Tinha poucos dentes. Aproximou-se lentamente do caminhão
e, sorrindo à minha frente, fez um gesto com o rosto. Depois li seus lábios. Abra para mim. Parecia uma senhora, quase uma velhinha, mas amável. Seus olhos estavam quase fechados devido ao sorriso. Eu não fiz nada, apenas ignorei, esperando que ela não percebesse que eu estava ali. Ela caminhou até a porta do motorista e bateu 2 vezes. Ouvi quando tentou abrir, mas felizmente meu pai havia levado a chave e deixado tudo trancado. Fui para o lado do motorista e tentei olhar pelo espelho retrovisor, mas não vi nada. Senti que ela havia se metido debaixo do caminhão. Voltei ao meu assento. Abri um pouco a janela, esperando que meu pai saísse do banheiro para gritar que havia alguém ali. Assim que ele saiu, avisei sem fazer muitas perguntas. Meu pai caminhou até o caminhão, agachou-se para verificar debaixo dele, depois foi até o outro lado e conferiu novamente. Nada. Simplesmente subiu e disse, já foi. Não acrescentou mais nada, nem perguntou o que eu tinha visto. Sua atitude me surpreendeu porque foi como se, em todas as histórias de fantasmas, meu pai tivesse dito algo como: talvez meu filho tenha visto um fantasma, mas não lhe deu importância. Avançamos mais um bom trecho. Já eram quase 3h45. Minha mãe tinha acabado de nos ligar para saber como estávamos. Ela não conseguia dormir sabendo que estávamos na estrada, especialmente porque eu estava junto. Meu pai respondeu que estava tudo bem, sem me dar tempo de contar sobre a senhora, e simplesmente disse que chegaríamos em 1 hora, desligando logo em seguida. Foi aqui que algo aconteceu, algo que ainda me dá arrepios ao contar. Notei que meu pai começou a reduzir a velocidade, aproximou-se do volante e começou a observar atentamente a estrada, como se procurasse algo. Diminuiu tanto que praticamente parou o caminhão. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, vi algo saindo do lado da estrada e posicionando-se à nossa frente no meio da pista. Um menino, de uns 3 ou 4 anos, que acenou com a mãozinha ao nos ver. "Ajuda! Aqui ajuda!" repetia. Meu pai não tirava os olhos da estrada. Eu ia perguntar se íamos parar, mas ele me interrompeu com a mão no meu ombro, fazendo um gesto para que eu ficasse em silêncio. "Ajuda!" Ouvi novamente, mas desta vez a voz era diferente. O menino deve ter se colocado a cerca de 1 metro do caminhão à nossa frente, onde não podíamos mais vê-lo. Meu pai, lentamente, como se adivinhasse sua posição, girou cuidadosamente para passá-lo sem atingi-lo. Olhava constantemente nos espelhos para garantir que nenhum outro veículo se aproximasse, algo que não ocorria há muito tempo. Muito devagar. Devemos tê-lo ultrapassado. Assim que calculei que a caçamba tinha passado completamente pelo local onde o menino estava, meu pai começou a acelerar. Olhei para trás e, por 1 segundo, iluminado pela luz vermelha no final da caçamba, acredito ter visto o menino correndo atrás de nós a uma velocidade impossível. "Pai, é um menino, precisava de ajuda", eu disse. Meu pai balançou a cabeça. "Nos roubariam, era uma armadilha." Perguntei novamente, e ele disse que sim, mas depois de alguns segundos disse que não, como se tivesse se arrependido de mentir. Para mim. Em seguida disse o seguinte: "Das 3 às 4 da manhã não se abre para ninguém. Não pare por ninguém, nem crianças, nem garotas, nem velhinhos, por ninguém. Nem que estejam no meio da estrada. É a hora em que algo sai, a hora em que tudo se solta." Aquela noite ficou gravada na minha memória. Talvez a mulher que tentou entrar na cabine fosse apenas uma pessoa perturbada. Talvez o que vimos fosse realmente um menino ou uma armadilha de estrada. Eu não sei. Não me dediquei à profissão de motorista, mas por causa do meu trabalho, que estou começando e às vezes, por lazer, tenho que percorrer longas distâncias de carro. Embora eu saiba o que devo fazer e com o que posso me deparar, evito dirigir entre 3 e 4 da madrugada.